Oi, Michele. Olá, Silvio. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vindo. Ah, que maravilha. Senta, fica à vontade aí. Vamos lá. Boa tarde, Nildo. Tudo bem, que ótimo te encontrar aqui. Estamos trabalhando aí, né? Michele, eu confesso que fico bastante alegre, feliz, né, de te ver hoje com essa disposição que você tá, porque você está disposta, né, Michele? Com Tem uma certeza. disposição assim, que não só surpreendeu, como cativa todos também, né? Com certeza. Disposição é o que mais tem nesse corpo aqui, pode ter certeza. E essa disposição eu conheci em você quando eu conversei pela primeira vez, na época que você era do Conselho Tutelar, que você estava querendo entrar no Conselho Tutelar, e eu vi ali uma mulher de fibra disposta a trabalhar por aquela causa. E hoje eu vejo essa mesma fibra, de repente até maior, desejando trabalhar pelo município. Foi uma decisão que você tomou de ser candidata a vice-prefeita, feita com tua família também, Michele? Com certeza, Silvio. Na verdade, assim, eu acho que a gente nasce com esse dom. A gente precisa desenvolver ele, né? E eu nasci com esse dom, porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre ligada com as pessoas. Sempre ajudando as pessoas, sempre pensando assim, como solucionar o problema. A pessoa me apresenta um problema e eu digo, como eu posso solucionar o problema? E as oportunidades vêm surgindo, né? Quando eu recebi o convite, então, para vir para o PSD, né? Ali eu pontuei algumas coisas que eu achava necessário para mim estar num partido. Eu quero estar num lugar onde eu tenho voz, onde eu tenho vez. E assim, vou te dizer, é um desafio que eu tô amando. Sabe? Eu acho que essa raça, essa gana, essa vontade de fazer, isso eu tenho de sobra. Me diz uma coisa, qual é a pronúncia certa? Hickman ou Ickman? Ickman. 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 Alemão. Alemão. Tá bom. É isso aí. E Horizontina tem muito alemão aí. Tem bastante. O pai é alemão e a minha mãe é gringa. Então eu acabei de descobrir que eu sempre falei teu nome errado. Mas nunca é tarde de aprender, né, Silvio? Nildo Ickman. Ickman. Isso aí. Muito prazer, bem. Silvio. Olha, a alegria é toda minha estar com você aqui, te encontrar aqui e a gente fazer esse bate-papo. Porque se tem uma coisa que eu admiro, né, e admiro muito em você, a tua simplicidade, a tua humildade e tua vontade de fazer, né, mais pelas pessoas. Isso a gente, em épocas anteriores, sempre conversávamos, né, portas sempre abertas, eu na condição de imprensa, e você respondendo, você atendendo, se mostrando realmente sociável e se mostrando também disposto, né, a levar a resposta para a comunidade. De onde vem isso, Nildo? Bom, Silvio, eu acho que a minha vida ela sempre foi rodeada de pessoas, né? Eu desde a quinta série que eu estudava, eu sempre fui escolhido líder de turma, até na faculdade depois, né? E isso fez com que eu fui cada vez me envolvendo mais com a gurizada. Depois eu trabalhei na paróquia católica aqui em Horizontina, quando foi o meu primeiro emprego. Trabalhei com umas pessoas que era Horizontina ainda e Maurício Cardoso, imagina quanta gente. E eu atendia todo esse povo aí na secretaria da paróquia e sempre rodeado de gente. Depois envolvido também na Pastoral da Juventude, na década dos anos 90, ali a gente era a coordenação da Pastoral da Juventude nossa, da região. E isso foi, e claro, né, Silvio, que isso também vem do meu pai. Eu aprendi muito com meu pai, porque o pai sempre foi envolvido na organização das festas da igreja, né, envolvido na diretoria, e ele sempre levava nós junto. E com isso a gente foi aprendendo, né? Dentro eu e os meus irmãos, eu sempre fui o que mais me interessei por essa questão de estar junto, ser curioso, de querer ajudar as pessoas, e as pessoas indicavam comigo e ao mesmo tempo, né, começavam a me dar tarefas também, né? Eu nunca esqueço que a minha história está muito relacionada quando eu estudava na nona série, olha só, tinha uma irmã, como eu era o líder de turma, e eu tinha uma relação muito boa com a irmã. Nona série, você tinha quantos anos? 14 anos, né? E já era líder. Isto. Já tinha uma liderança. Isto. E aí no final de uma celebração na igreja católica, a irmã veio lá no banco, me pegou no bracinho assim, né? E disse: Nildo, tu vai lá em cima no altar se inscrever para fazer parte da equipe de liturgia. E a partir daí o meu pai sempre me trazia nas reuniões, né? E com isso foi abrindo meus horizontes.
Uma coisa que me chamou bastante atenção quando decidimos, né, que o partido decidiu, que você decidiu, que a sua família decidiu, porque hoje na nossa vida a gente não toma decisão sem a família estar junto. Com certeza. Né? A esposa, o marido precisa concordar, precisa estar coeso junto com a decisão, porque isso nos dá mais ânimo e força de vontade, né, de correr atrás daquilo que a gente almeja, né? E eu percebi que na tua primeira fala, já como na época pré-candidata a vice-prefeita, que você foi muito decisiva ali. E essa decisão vem da onde, Michela? Porque você falou já, né, com propriedade naquele momento em que o teu nome foi dito. Olha, a pré-candidata a vice-prefeita, hoje candidata, é a Michele. Eu acho que primeiro de tudo, Silvio, a família. Tu tem que ter o apoio da família. E eu nunca me esqueço quando eu cheguei em casa, né, e surgiu o meu nome. E a gente é uma pessoa de uma humildade que a gente pensa, será? Né? Aí eu cheguei em casa e disse pro meu marido, será eu vice-prefeita? E dele disse, por que não? Quem é a Michele? Ele disse para mim, eu, mais do que ninguém, posso dizer que a Michele é a mulher guerreira, é a mãe, é a empresária, é a mulher que está sempre correndo pelas pessoas, que às vezes deixa nós aqui para ir levar uma pessoa no hospital, para ir fazer alguma coisa ou outra, que está sempre pronta a buscar um chá para uma pessoa. Por que não você? Ele disse para mim. Aquilo me motivou, Silvia, sabe? Porque assim, se você tem o apoio da tua família, que é as pessoas que estão ali, que sabem da tua capacidade, eu acho que já é mais de meio caminho andado, né? Então assim, eu disse pra ele, aí eu cheguei em casa e disse, olha, tu nem sabe, o meu nome tá lá sendo cogitado e eu acho que eu vou. E ele disse, isso aí, e eu tô contigo, porque eu te conheço, eu sei a tua capacidade. E eu fico feliz porque, na verdade, o nome da Michele eu sugeri pela primeira vez, na primeira reunião do partido, e eu disse, se nós formos com uma chapa pura, a minha pré-candidata a vice é a Michele junto com o Nildo. Né? Naquela primeira reunião, eu disse isso e vim mantendo isso, né? Vim mantendo isso. E aconteceu, o que me deixou muito, muito feliz e todo o partido está bastante feliz, porque hoje está conhecendo, né, a fundo quem é a Michele, essa mulher guerreira, aguerrida, batalhadora, disposta. E pelo que eu percebi na nossa convivência aqui durante esse tempo de pré-campanha e agora de campanha, os companheiros de partidos também estão muito otimistas com você, né? E principalmente vejo que você, Michele, tem uma grande vontade, desejo, né, e de repente até uma missão de ajudar o município, né, que está precisando bastante, de ser uma mulher diferente na política, porque você é empresária. Né? Sou empresária. Você é empresária. Tem sua loja, tem seu negócio, né? Você empreende no município de Horizontina, você gera emprego, você gera renda. Né? E você agora quer gerar também compromisso com a comunidade, você quer trabalhar para a comunidade. Isso é um agregador, é um fato diferente, né? Tendo você as responsabilidades de mãe, de esposa, de empresária e agora de candidata a vice-prefeita. É desafiador, mas o que eu quero com isso, Silvio, é mostrar para as mulheres que elas podem, né? Nós mulheres somos guerreiras, nós podemos. A gente pode cuidar da casa, pode trabalhar fora, pode cuidar dos filhos, pode cuidar do marido. E eu digo assim, hoje a minha carga é grande. Eu não digo que ela é pesada, ela é grande porque eu faço tudo com amor. Eu tenho minha empresa, eu tenho um filho especial, eu tenho minhas filhas gêmeas, eu tenho meu marido que viaja bastante, né? Eu tenho a minha mãe, que é uma senhora idosa já, então eu não paro nunca. E isso, se você ir falar com meus funcionários, eles vão dizer que eles têm uma mãe lá dentro também, porque eu estou sempre disposta a ajudar eles. Então assim, é um desafio, mas o que eu quero é servir de exemplo para outras mulheres. A política precisa desse olhar sensível da mulher, não frágil, sensível, né? Porque a mulher na política, digamos, um prefeito homem e uma vice-mulher, a mulher vai ter aquele olhar que precisa, né, de entender algumas coisas que só a mulher entende. Quando chegar uma situação que envolve esse lado mais mãe, esse lado, com certeza uma mulher vai saber entender melhor. Então assim, o eu mostrar para as pessoas que a minha vida é corrida, é agitada e que eu ainda consigo entrar na política e vou fazer um bom trabalho, que eu não tenho dúvida disso, porque a minha garra e a minha vontade é muito grande. Então assim, eu digo assim, as mulheres podem,
né? A gente precisa desse olhar de mais mulheres na política. É isso que eu quero mostrar para elas assim, ó, que a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é empresária, e não importa, se não seja empresária, que seja uma doméstica que tenha um serviço digno, ela pode. Desde que ela tenha vontade de fazer a diferença, a mulher pode. Eu acho que a forma como Deus me deu esse dom também de ser simples e humilde, faz com que as pessoas se aproximam, né? Agora eu estava aí no centro e uma senhorinha, acho que de uns 85 anos, veio me dar um abraço e pedir se eu sou de novo candidato, né? Daí eu disse que sim, junto com a Michele, uma mulher, mas ela me deu um abraço tão feliz, uma senhora de 85 anos, né? E com certeza ela vai fazer, né, a parte de cidadã dela, de cidadã. Por isso, né? Então, vai isso, exercer esse direito dela. Isso, então quando a gente tem tantos temas, assuntos, né, educação, agricultura, saúde, né, essas questões que estão relacionadas no dia a dia com o social, isso sempre me interessou, né, Silvio? Então eu acho assim que esse nosso bate-papo aqui é legal, né? De a gente se conhecer mais ainda. Exatamente, e nesse quesito conhecer, né? Eu tenho tido mais convívio com você agora aqui, nós estamos do mesmo partido, que é o PSD, né? Já vamos falar desse detalhe aqui também, vou falar com o Nildo, é uma conversa que a gente está fazendo, mas eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor, e uma coisa que eu percebi, você é bastante religioso, né? Você acredita muito em Deus, acredita muito na força que vem, né, de seres superiores. Você é frequentador de igreja, né, Nildo? Sim. E independente, a minha religião é católica, né, Silvio? Mas eu tenho participado de outras igrejas também, e sempre assim eu me colocando no lugar daqueles fiéis que estão ali, no pastor que está lá, no frei que está ali, pregando da forma como eles aprenderam, né? E eu sempre me coloco no lugar daquele cidadão que está ali orando, que está acreditando, que está confiando naquele Deus que ele acredita. Bom, sobre a questão de mãe, de esposa, né, de dona de casa, de empresária, o partido vai mostrar isso futuramente, então eu não vou entrar muito nessa esfera, mas eu preciso e tenho que colocar aqui, porque em uma conversa com a Michele, eu percebi a emoção e a garra dela exatamente nesse ponto, de defensora do filho, um filho deficiente, né? E você contou isso para nós numa conversa, se emocionando. Eu queria que você fizesse um pequeno relato sobre o que nós conversamos, para que as pessoas conheçam no quanto você acreditou no teu filho, no quanto você acreditou em você e no quanto você lutou diante de um diagnóstico completamente negativo que recebeu, né? Nós conversamos sobre isso, um diagnóstico negativo, um diagnóstico desanimador, mas você colocou Deus no teu coração, abraçou o teu filho no teu peito e disse: a mamãe vai te ajudar. A mãe vai lutar. Relata um pouco pra gente isso, porque é uma situação que eu sei que vai ter outros vídeos seus, mas eu preciso colocar isso neste vídeo, eu como candidato a vereador, para que os eleitores conheçam também esta fase que você viveu, dizendo não a um diagnóstico ruim, apostando, né, na saúde, apostando que você venceria, acreditando em Deus e abraçando o teu filho, dizendo: eu sou tua mãe e eu acredito em você e você pode acreditar em mim. Olha, Silvio, então há uns anos atrás, hoje meu filho tem 21 anos. Qual era a previsão do diagnóstico para ele? Uma vez eu levei meu filho no médico, né, porque ele tinha um problema sério de saúde, e isso nos outros vídeos as pessoas vão entender tudo que ele teve, mas a gente vai resumir. Sim. Eu levei ele no médico, e o médico, ele precisava fazer uma cirurgia de risco, né, na coluna, e o médico disse para mim: por que tu vai fazer? Teu filho não vai viver mais que 7 anos. Aquele dia eu saí destruída de lá. Eu chorei, cheguei em casa, me ajoelhei para Deus e disse: Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito. E eu acho que Deus, aquela noite, ele renovou minhas forças, e no outro dia eu peguei meu filho e fui a Porto Alegre. Eu parei na porta dos consultórios médicos, onde tinha neurologista, onde tinha ortopedista, e eu chegava lá e suplicava para eles atender meu filho, porque ele precisava. Você me contou que você fazia plantão lá, né? Teve um dia que eu fiquei o dia todo na porta
de um consultório do neurologista, se eu não me engano, porque eu não conseguia pelo SUS, na época eu não tinha plano, e pelo SUS tinha que esperar, e eu não tinha como esperar. E eu parei lá e fiquei lá o dia inteiro com ele nos braços. Ele era pequenininho, né? Na época ele tinha acho que 10, 11 meses, e eu fiquei com ele nos braços o dia inteiro. E quando o doutor atendeu a última consulta, quando ele abriu a porta, eu entrei. Aí eu contei a história do meu filho. Sem ter agendado nada? Nada. Eu contei a história do meu filho, que essa história as pessoas vão ver num próximo vídeo, né? Eu contei a história dele, tudo o sofrimento que ele passou, e o doutor atendeu ele. Assim eu fiz com o ortopedista na época, a mesma coisa. Fiquei na porta do consultório, quando ele saiu, eu entrei, contei a história e o doutor me atendeu. Meu filho fez a cirurgia na época, ele ficou 21 dias internado. Não foi fácil, porque na época a gente não tinha recurso. A gente ficava em Porto Alegre, era eu e a minha mãe, que é outra guerreira, e às vezes nós tinha só para um lanche, e nós dividíamos. Nós comprávamos uma marmita, eu e ela, e a gente dividia. Porque precisava nós duas lá. Nós tínhamos que uma dar força para a outra, e uma ficava e a outra... E depois teve uma época que ele ficou 49 dias internado. Então assim, Silvio, eu sei o que é uma mãe sofrer por um filho. Se hoje vem e me diz assim, Michele, eu não consigo uma consulta, eu sei o que essa mãe passa. Sabe? Quando uma pessoa chega e diz assim, eu preciso de um exame e eu não consigo, eu sei o que é isso. Eu sei o que é dormir num corredor de hospital, porque na época podia ficar uma pessoa no quarto. E eles ofereciam um corredor e um cobertorzinho, e ali eu dormia. Eu muitas vezes chorava de noite, chorava porque eu dizia, Deus, por que comigo? Sabe? Mas hoje eu entendo os propósitos de Deus, porque o meu filho é a maior bênção que eu tenho na vida. O bom dia, mãe. Daí eu chego e ele diz, quem tá aí? Eu digo, sou eu. Ai, é tu, mãe, sabe? Se eu corto o cabelo, eu chego e ele diz, mãe, como você, sabe? Você tá linda, mãe. Esse você tá linda me ganha... Eu posso estar com a maior deprê do mundo, sabe? Cansada assim, mas quando eu chego eu ouço aquilo, pra mim não tem preço, sabe? Então assim, ó, era pra ser 7 anos de vida, hoje ele tem 21. 21. Ele tá um homenzinho amado, ele anda numa cadeira de roda, mas a força de vontade que ele tem de viver, a garra do meu filho não tem explicação. E quando eu cheguei e disse, filho, a mãe vai ser candidata a vice-prefeita. Uau, sabe? Aquela vibração dele, aquele orgulho que ele demonstra ter da mãe, isso não tem preço, Silvio, sabe? E eu digo para ele e para os meus outros filhos, é por vocês. É pelos meus netos, é pelos bisnetos que vai vir, é por outra geração que vai vir. Que eu uso a minha história para incentivar outras mulheres a vir a lutar por essa causa. Que eu sempre digo, a minha bandeira é os mais humildes, a minha bandeira é os deficientes, é os idosos, sabe? É ajudar essas pessoas que não têm voz e que às vezes precisam de alguém que use a voz para defender elas. Eu me vejo assim, uma pessoa que vai usar a voz para defender essas pessoas. E eu tinha que citar esse episódio de uma forma rápida aqui com a Michele, porque assim como ela foi uma guerreira com um filho deficiente, nessa conversa que nós tivemos aqui, sentados aqui nessa mesma mesa, a gente conversando, e eu sempre, quando o assunto é filho, né, eu me emociono também, porque infelizmente, né, Michele, aqui em Horizontina, infelizmente, né, com os gestores que estão no município hoje, meu filho foi deixado para trás, sendo um autista, um APLV múltiplo, e que tudo que o pai queria naquela época era colocar ele numa creche para que ele pudesse socializar conforme prescrição do pediatra, do neuropediatra. Foi negado ao meu filho. E eu também fui à luta. Eu briguei, eu discuti, tudo isso eu tenho gravado, enfim. Mas nós, como pais, você como mãe, a gente tem essa disponibilidade, essa garra de lutar, porque é isso que a gente quer fazer também pelas pessoas, né?
Com certeza. Não deixar as pessoas sofrerem tanto para ter aquilo que lhes é de direito. É direito. Na época que você era prefeito, você se dedicou tanto à prefeitura, e ao mesmo tempo se dedicava à sua esposa, porque naquela época ela estava passando por uma fase difícil que ninguém sabia. Ninguém sabia. Você não abria isso para ninguém. As pessoas iam lá, cadê o Nildo? O Nildo está aqui, sim, o Nildo está aqui, sempre presente na prefeitura, com a esposa precisando de você lá, e você daqui a pouco lá com a esposa, lá com o filho, né? E você tem uma coisa que eu percebo naquela época que eu era repórter, que vivia conversando com você, é essa valorização da família que você tem, né? Da tua esposa. Estou falando aqui, teus olhos se enchem de água. Silvio, porque eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E que pouca gente sabe. E que pouca gente sabe, porque quando a Deise, em maio, a Deise foi constatado um câncer, né? E eu assumi em janeiro a prefeitura, né? Tudo para organizar, tudo ali para ser feito, né? Escalonar o pessoal, se entrosar nas coisas, né? Nas dificuldades que o povo estava esperando e a gente conseguir sanar algumas dificuldades do governo anterior. E aí tu tem a tua esposa em casa fazendo químio, perdendo os cabelos, né? E precisando da gente, e a gente ali de madrugada no gabinete, chegando tarde em casa, às vezes não tinha meio-dia, sabe, para atender o cidadão, né? Isso foi uma das etapas mais difíceis da minha vida, mas Deus quis que fosse assim, a gente conseguiu dar a volta por cima. Depois o meu filho, então, fez carteira, e daí ele conseguiu, então, levar ela a Santa Rosa para fazer as químio e retornar. Agora, faz 2 meses atrás, então, que ela está livre da medicação, né? E eu sempre digo para ela, a gente tem muita fé, que graças a esse trabalho também que a gente faz para as outras pessoas, Deus devolve isso de outra forma, saúde para ela, nosso filho também, as pessoas têm essa relação, essa amizade com nós, e esse carinho, né, de dizer, bah, Nildo, mas que bom que tu de novo é candidato a prefeito. Uns dizem, eu sempre votei em ti, outros dizem, eu me arrependi tanto da última eleição, não ter feito campanha, não ter votado para ti. Então esse é o bonito da política, né, Silvio? E não é que tu tem que se vender, tem que fazer qualquer proposta para dizer, ó, eu vou salvar o meu corpo, minha alma, né, o meu umbigo, como alguns políticos fazem, né? O que eu ganho para estar contigo, né? Isso, né, Silvio? Esse pessoal que está hoje do meu lado aqui são pessoas que já têm uma experiência da vida política, mas também são pessoas novas, pessoas que nunca foram candidato a vereador que nem você, né? E você disse, professor Nildo, se você é candidato, eu tô junto, quero ajudar a te eleger. Isso que nos motiva. Recentemente, nós fomos visitar uma propriedade agrícola aqui em Horizontina, fomos visitar um humilde agricultor, um humilde produtor, e lá eu percebi a tua indignação diante do descaso que essas pessoas do interior sofrem. Por isso esses 2 episódios que eu estou citando aqui nesse vídeo, para que as pessoas conheçam melhor quem é a Michele mãe, quem é a Michele hoje candidata a vice-prefeita de Horizontina. Olhando a horta, como vocês estão vendo no vídeo agora, olhando a horta, olhando a produção, você se indignou com aquela situação de um produtor simples, humilde, não podendo vender, não podendo comercializar o que produz, né? Aquele momento foi bastante decisivo para você em levantar essa bandeira também pelo homem do campo, pela mulher do campo, né? Eu sou incentivador da mulher, eu acho que mulher tem que estar em tudo, né? E por isso que eu incentivei desde o começo o nome da Michele como pré-candidata a vice-prefeita junto com o Nildo. Olhando a Michele, conversando com aquele agricultor, eu disse, mas a minha escolha, a minha sugestão foi acertada, né? Foi acertada, porque você ali naquele momento, você com as suas palavras fortes, com as suas palavras diretas, você levou um ânimo para aquele agricultor, dizendo assim, puxa vida, o nosso futuro pode ser diferente. Silvio, nós somos mais humanos. Quando você olha uma pessoa que teve um sonho impedido por falta de vontade das pessoas que podiam fazer. Tu olha o rosto de uma pessoa, de um trabalhador, de uma pessoa que botou sonhos naquilo ali, que trabalhou. E é como eu disse para ele, mas e se tivesse lhe ajudado, o senhor teria conseguido? Sim, eu teria conseguido. Então tu pensa assim, por que não fazer?
Nós precisamos valorizar o nosso pequeno agricultor para que ele se torne maior, para que ele cresça, né? Eu sempre digo assim, não é melhor o alimento que vem do nosso produtor, que nós sabemos que não tem veneno, do que esses que vêm puro veneno, que... Gente, nós precisamos ter essa visão para o pequeno agricultor. Eu me entristeci muito de ver aquele homem sofrido, aquela pessoa que teve o seu sonho, né, destruído. Tantos investimentos e aquele tudo. Investimento todo dele lá, ele mostrou a horta para nós com tanto carinho, né? Mas a gente sabe que o sonho dele era outro, mas que ele teve que buscar uma alternativa. O sonho dele era produzir ovos realmente coloniais, e que tudo hoje é apenas concreto, porque ele não foi valorizado, não teve defesa e ele foi esquecido por aqueles que poderiam fazer alguma coisa, né? Eu percebi na tua face ontem uma indignação assim tão forte, e eu percebi ali que... Não tem como não se indignar, Silvio, não tem como se indignar, porque tu olha assim, ó, é uma pessoa que quer trabalhar. É uma pessoa que quer trabalhar, ele não quer nada de graça, ele quer trabalhar, né? E nós estamos tirando isso dele, né? Não estão dando condições para que ele trabalhe, para que ele produza. E sem contar que ele produzindo aqui, o recurso fica aqui, Silvio. Eu não consigo entender qual é o pensamento em não ajudar as nossas pessoas, né? Os nossos agricultores, melhorando estradas, melhorando condições deles virem vender os produtos deles para nós. Por que não? Né? Nós temos que ter esse olhar para essas pessoas. Às vezes eu vejo os agricultores, mas a nossa estrada... Eu concordo que tem que ter a estrada e além mais do que só a estrada. Eles precisam de incentivo, né? Não adianta eu fazer a estrada e eu não dar um incentivo para ele produzir, que é que nem esse senhor lá, né? Eu sei que tem a questão burocrática, ok, mas e eu como município, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Se eu posso ajudar, por que não fazer? E na época a gente sabe que não foi só ele, né? E a gente sabe que os ovos estão vindo de longe hoje. Por quê? Se poderia ser produzido aqui, ó, pertinho, né? Então assim, ó, tu olha para aquela pessoa assim, ontem eu olhando para ele assim, aquele sofrimento nele, aquela emoção, aquela coisa assim que a gente sentia que doía nele falar, né? E é isso que eu te digo, o ser político, essa vontade de ser, quando eu olhava para ele eu pensava assim, e se eu tivesse lá, o que eu teria feito? Eu ia brigar por ele até o fim. Se não tivesse como, por questão burocrática estadual, não sei, mas eu ia brigar por ele, que ele disse que ele não foi ouvido, né? Ele não teve esse apoio. E nem se importaram do que ele ia viver, com as dívidas que ele ficou, com o investimento que nós vimos lá, que dá dó de ver, né? Ninguém se importou. Tu olhando todo aquele investimento lá e tu não poder, tu querer trabalhar. Ele quer trabalhar e você não poder, né? Então não tem como não se indignar, né, Silvio? E nós estamos tendo essa conversa hoje justamente para que as pessoas saibam aquilo que elas não foram testemunhas, mas que eu fui testemunha, que as pessoas aqui que estão no nosso partido e se dispuseram a estar do teu lado e que tanto disseram, Nildo, vamos porque nós queremos você como nosso candidato a prefeito, vamos porque vamos estar juntos. E a população, muitas vezes, né, na maioria dos nossos encontros, não sabe o que aconteceu aqui. E você coloca Deus, né? Deus quis assim, foi a vontade de Deus, então não tem problema, eu sigo o que Deus me manda fazer. E na nossa última reunião, antes, né, de decidirmos pela pré-candidatura, eu fiz uma fala. Depois um colega nosso fez outra fala, e enquanto eu fazia minha fala, você fechou os olhos, você baixou a cabeça dessa forma, vocês não... Claro, ninguém percebeu isso, ninguém sabe disso porque foi interno. Você fechou os olhos, você baixou a cabeça, e quando você abriu os olhos, pode se emocionar porque você emocionou a todos aquele dia, tá? Inclusive a mim, que sou um repórter duro na queda, eu tive que me curvar diante daquela emoção. Você baixou a cabeça, cruzou assim os olhos, coçou os olhos, eu falando, depois você levantou a cabeça e disse, vamos juntos. Qual foi a imagem que te veio, que Deus mandou para você
naquele momento. Você falou para nós, mas eu quero que você fale para as pessoas esse chamado de Deus novamente, para que você seja hoje candidato a prefeito de Horizontina. Enquanto vocês falavam, eu só pedi a Deus assim, ó, Deus ajude a eu tomar essa decisão, que também é por ti. Se você está pedindo que eu vá, então me dê um sinal. E aí quando eu fechei os olhos, me veio a imagem da Santa Ceia, onde o Cristo estava ali no meio dos apóstolos, né? E ele falando, dizendo para os apóstolos de que ele era uma liderança e que os apóstolos tinham que falar dele. E foi nesse momento, Silvio, que eu pensei assim, ó, todos vocês ali, lideranças, nessa expectativa, e dali a pouco eu frustro, né? Tanta gente que estava na expectativa de que Horizontina ia ter mais um candidato. Eu sou uma liderança ainda, eu tenho tantos alunos meus, tantos jovens, tantas pessoas que querem ver ainda em nós políticos uma coisa séria, né? Quando hoje as pessoas me encontram e ainda dizem, Nildo, tu foi um ótimo prefeito, tu tinha as portas do gabinete aberto, onde tu ia, tu cumprimentava, abraçava as pessoas, estava sempre sorrindo, alegre, feliz, e por que tu não vai de novo, né? Então foi essa, né, Silvia, assim, aí eu sei, hoje as coisas estão indo tão bem, né, e eu tenho todo dia a minha oração, eu peço a Deus que abre as portas, abre os corações das pessoas, e isso me deixa feliz hoje, né, Silvio, de a gente estar se colocando à disposição da comunidade. Eu tenho pedido para muita gente, né, porque Horizontina tem muito, Silvio, a pressão, a vingança. Se tu tem um comércio e tu não é do meu time, nós não vamos mais comprar lá. Uma coisa assim, ó, insana. Insana, é muita ignorância de pessoas. Então eu tenho dito para muita gente, não se expõe fazendo campanha para o Nildo e a Michele, né? Não, fica na tua. Quando chegar o dia da urna, vai lá e vota conscientemente. Não precisa botar bandeira, não precisa botar adesivo, porque as pessoas, as lideranças políticas, muitas ainda não sabem fazer política. E para encerrar nossa conversa, da mesma forma acontece com muitas mulheres do município, né? Que não têm essa condição, porque não tem onde deixar o filho, porque o filho apresenta uma condição como autismo e que não é percebido, porque as pessoas não são qualificadas para perceber isso, como é o meu filho, que não houve nenhum tipo de qualificação. Quando eu cheguei na Secretaria de Educação, que eu falei, meu filho é APLV múltiplo, o que é isso? Eu não conheço. Falta de conhecimento, falta de preparação. O que é a PLV múltipla? Nunca ouvi falar disso. Eu tive que explicar do começo ao fim. Então, quando a gente percebe isso, e na Michele, essa vivência, como ela já contou aqui, nós temos a certeza que estamos com a candidata a vice-prefeita correta, que as mulheres de Horizontina precisam, que o município de Horizontina precisa, que as crianças precisam, que as crianças com algum tipo de deficiência precisa, que a família precisa e que nós, aí eu falo como munícipes aqui, como gente que trabalha em Horizontina, que quer ver essa Horizontina para frente, precisa. Essa questão das pessoas portadoras, eu sempre digo, né, Silvio, a inclusão é só no papel. A inclusão está longe de ser verdade. Quem está lá governando, se nunca vivenciou isso na vida, não vai saber o que é. Não vai saber o que é trocar uma fralda de uma pessoa, né? Não vai saber o que é. Isso eu relato, porque assim, falam em inclusão, fazem uns banheiros adaptados com vaso. Meu filho usa fralda. Eu não consigo trocar naquele vaso. É desumano, Silvio, e eu já pensei em mostrar, porque os que criam as leis acham que criando um banheiro com vaso estão dando acessibilidade. Eu tenho que jogar meu filho no chão. Quando eu vou a Porto Alegre com ele, eu tenho uma napa que eu levo enrolada, eu coloco no chão, é desumano. E eu já cheguei a chorar vendo ele ali. Porque eu tenho que deitar ele às vezes do lado de um vaso meio sujo, mas eu não tenho o que fazer, eu tenho que trocar a fralda dele, é uma viagem longa. Então eu boto ele ali no chão, eu tenho que tirar ele da cadeira, coloco ele ali, eu troco a fralda dele, faço toda a higiene, ele volta para a cadeira, mas aí eu te pergunto, isso é acessibilidade? Não é. É desumano o que eu tenho que fazer com meu filho, deitar ele no lado de um vaso sujo.
porque tu não encontra um lugar que tenha um fraudário. Verdade. Para me trocar ele. E por isso que eu te digo, é só quem sente que sabe. Quem tá lá criando leis não sabe, não tem noção da real necessidade. E por isso que eu te digo, Silvio, nós queremos ouvir as pessoas. Nós só vamos saber do que as pessoas precisam se nós ouvir os problemas. E não só fazer de conta que vamos ouvir, nós vamos ouvir as pessoas. Nós só vamos conseguir fazer um bom trabalho ouvindo, detectando os problemas e resolvendo os problemas. Eu não vou entrar, né, nesse ramo, né, de fazer acusações, óbvio que não, mas eu tenho que citar algo aqui que aconteceu com o nosso partido e que aconteceu, né, de uma forma triste com outros, enquanto outros menosprezavam, desprezavam, né, e colocavam a figura das mulheres através de uma mulher completamente jogada ao léu. Você abraçou uma mulher para ser tua vice-prefeita, a Michele. Nós fizemos aquilo que temos que fazer, que é valorizar as mulheres. E você em momento nenhum teve dúvida, né? Quando foi a Michele, você abraçou, demonstrando ali a tua valorização pelo poder, pelo afinco, né? Também pela imagem e pela decisão que uma mulher pode ter. E você fez isso. Silvio, quando eu falava antes da situação da minha esposa, a Deise, que na verdade eu saía de manhã, né? Sempre na política ou na escola, saía de manhã, voltava de meio-dia ligeiro, mas quem que administrou a família, o lar, quem cuidava do Mateus e ajudava principalmente sempre foi ela, né? Claro, eu junto, mas muito mais ela. Então eu sei o quanto é importante o papel de uma mulher na família, porque até então, né, a Michele, a gente já tinha até colocado a possibilidade dela ser a vice. Fiz isso na primeira reunião. Você era um que dizia, Nildo, vamos escolher uma mulher, né? Nós temos aí a Michele ou tem a Samara, né? E a gente sempre naquela, vamos construindo isso, né? Tem possibilidades de aliança e coisa e tal. E daí foi nessa reunião aí que também me ajudou a eu então tomar essa decisão, né, Silvio, quando a Michele disse, professor Nildo, eu vou contigo, eu não vou concorrer a vereador, então, e eu tô junto aqui, nós vamos abraçar essa campanha, né, nós vamos vencer essa campanha e nós vamos sim dar o trato que as mulheres de Horizontina precisam lá no pavilhão público, sim, ou seja na Câmara ou seja lá no Poder Executivo, né? Gente, eu sou candidato a vereador aqui em Horizontina e a Michele é a nossa candidata vice-prefeita de Horizontina. A Michele mãe, a Michele empresária, a Michele mulher, a Michele que se preocupa com a cidade. Obrigada, Silvio. Eu tenho certeza que nós fizemos a escolha certa e que Horizontina vai fazer essa escolha também. Tomara, eu fico feliz que seja a vontade do povo, a vontade de Deus, porque vontade eu tenho bastante e determinação. Obrigada, Silvio. Michele, nossa candidata a vice-prefeita. Valorização da família, valorização das pessoas, valorização das mulheres, valorização aos munícipes de Horizontina. Esse é Nildo Ickmann. Agora eu vou falar certo o nome? Sim. Nildo Ickmann, nosso candidato a prefeito. E mais uma vez, tenho certeza que Horizontina vai dizer um sim para você. Tenho certeza disso. Obrigadão, Silvio, tá? De coração, tá? Isso aí, tá? Vamos à luta aí. É isso aí, meu povo! Para vereador, vamos votar no Silvio Brasil! É o Silvio Brasil para vereador, amigo do povo, nosso locutor. Vote Silvio Brasil para vereador!